Hoje, dia 1º de abril de 2024, estamos na casa de Nilza Hilbert para entrevistá-la junto com sua irmã Maria Lourdes, para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Vou pedir para Nilza. Seu nome completo? Nilza Lore Hilgert. Qual é o local do seu nascimento? Iporã, Santa Catarina. E data? Data 3 de agosto de 59. Seu estado civil? Casado. O nome de seu esposo? Laércio de Almeida Ramírez. A data e local do casamento? Foi dia 22 de maio de 1982, na cidade de São Miguel do Iguaçu. Seus filhos? Tenho o Jefferson Luiz Ramírez, Rosicler Elizabeth Ramírez, Jaqueline Maria Ramírez e Cristiane Aline Ramírez. O nome do seu esposo? Laércio de Almeida Ramírez. Qual a sua ocupação atual? Eu sou dona de casa. Seu nome completo? Maria Lourdes Hilgert Kraulich. Local e data de nascimento? Iporã, né? Na época era Mondaí, o município, hoje é Iporã do Oeste, Santa Catarina, 29/10/1957. Estado civil? Sou casada. Nome do esposo? René Kraulich. Filhos? Tenho 3 filhas, meninas, Karen Lorraine, Karina Lorelei e Keila Loriane. Sua ocupação atual? Eu sou professora aposentada da rede estadual e faço um extra na Secretaria de Educação no município há alguns anos. Qual o nome dos seus pais? Jacó Antônio Hilgert e Olinda Emília Hamester Hilgert depois, né? Lembra a data e o local do casamento deles? O casamento foi em 11 de outubro. De 48. Por aí, de 1948. Acho que em Itá. Santa Catarina. Quantos filhos eles tiveram? Tiveram 11 filhos. 11. Saberia dizer o nome deles? Conseguiria dizer do mais velho para o mais novo? Sim. Isilde Maria, Cláudio José, Nárdio Tereza, Íria Cecília, que é falecida já, Delso Felipe, Celso Leopoldo, que são gêmeos, Lúcia Ivone, Maria Lourdes, daí a Nilza, Loure, Ilse e Lauri, que também são gêmeas, e Jairo Inácio. Qual foi a data da chegada da família no que hoje é território de Itaiculândia? Tu lembra melhor, acho. 13 de junho de 1971. Que idade tinham quando vieram? Eu tinha 11 anos. E eu tinha 13, eu ia fazer daí 14 em outubro, né, daquele ano. Quem veio junto na mudança? Viemos o pai, a mãe, a Íria, a Lúcia. Não, a Lúcia, a Maria, a Ilse, a Nilza, eu e o Jairo. E os 2 amigos que o pai deu carona ainda para vir em cima do caminhão junto com a gente. Uns agricultores de lá, né, que eu não lembro o nome. Um era Afonso Staub e outro não me lembro. Eu não lembro o nome deles. Quando chegaram, onde se instalaram, que comunidade? Na Lindamar. Se instalou em Lindamar, porque o Cláudio, meu irmão, já estava para cá, que a gente veio lá de Santa Catarina, lá de Iporã, e ele tinha conseguido uma casinha bem pequena, do lado da, então, escolinha lá de Lindamar, na época Canto Lago. E aí descarregamos lá o que coube dentro da casinha e o restante das coisas ficou meio do lado de fora. E daí ficamos nessa casinha até, eu não lembro quantos meses. Eu também não me lembro agora. Até construir um galpão na terra que o pai tinha comprado, porque o Cláudio já tinha derrubado um pouquinho de mato. E daí fizemos um galpão lá com chão, né? Chão batido. Chão batido. E daí trouxemos a mudança para o sítio, né? Onde era comprado ali dentro daquele galpão lá. Não consegue lembrar assim que tamanho, mas não tinha essa primeira casinha que morava? Não, era bem grande. Era grande? Daí era grande já, porque servia, tinha a cozinha, daí tinha a áreazinha fora, né?
assim, e daí tinha Sala e quarto. sala e quartos, porque era bastante gente. Nessa primeira casinha que morava. Ah, nada. Não. Ah, não, aquela Acho que era 5x6, se não por me aí, engano. era bem Bem pequenininha. pequena. Bem pequenininha. Já tinha moradores nas proximidades? Tinha. Lembra o nome deles? Lá da escolinha, lá tinha, né, porque era a escolinha do lado. Depois, lá no sítio, tinha o Antônio Dalosto, Ivo o Ivo Brum, Brum, o Joel Figueiredo. o Velho Figueiredo, a família do Darcy, eu acho que também, né? Do Tarcísio. Darcy Ferreira, acho que é. Era. Ele é falecido já também. Tinha o Valmor da O Silva. Valmor Darcy. O Pernambuco, que eu não me lembro o nome. Meu Deus, também não O lembro apelido o dele nome. era Pernambuco, agora não me lembro o nome. E o Modesto, acho também, né? Tinha Modesta, tinha a Erundina Borges. Ah, daí do outro lado, na outra ponta, morava o Schmidt ali, né? O Schmidt. Eu também não lembro o nome. Oswaldo Schmidt. Oswaldo? Acho que era. Acho que é isso, mais ou menos. Onde a família morava antes de migrar para a região aqui? Ah, daí depois nós saímos de Iporã do Oeste e fomos morar em Tunas. Hoje é o município de Tunápolis. Daí de Tunápolis que veio aqui para Lindamar. Lá a família residia na cidade, no campo? Não, sempre no sítio. Atividade econômica, então, é agricultura. Sempre agricultura. A família tinha terra própria lá? Sempre teve terra própria. Desde que eu me lembro, que eu nasci, sempre tinha. Sim. Lembra quanta terra tinha lá? Olha. Os antigos falavam uma colônia, né? Eu não sei quanto que era. Lá em Santa Catarina? Aqui também. Aqui acho que era 10 alqueires, aqui no 10 Paraná. alqueires era 10 alqueires. Era aqui aquela de Lindamar, né? Lá no sul eu não lembro, mas acho que era mais ou menos a mesma quantia. Que motivos fizeram a família migrar para o oeste do Paraná? Pelo que eu sei, é promessa de terra bonita, né? Porque lá era tudo morro, a gente porque nós trabalhávamos muito com carroça e arado e coisa. E tinha Morro e muita pedra. Muita pedra, a gente andava sem unha nos dedão dos pés de tanta pedra lá por cima. E aí, um irmão do meu pai tinha comprado uma terra em Missal. E daí ele falava que essa terra era bonita, só que não dava para vir morar, porque era muito sensibilidade ainda ali nesse espaço, acho que eu não sei direito como é que ele falava, né? E daí ele vendeu depois essa terra, e daí o pai veio conhecer, porque lá era muito ruim de trabalhar, e a gente estava numa situação financeira bem precária, né? E daí o Delcio, meu irmão, também tinha sofrido um acidente de carroça, né? E tinha se machucado a perna, né? Sim. E por causa das pedras e morro, e aí acho que um pouco também desacorsou bastante, né? E, enfim, aí ele veio e gostou, daí ele comprou essa terra aqui, né? Sob protestos do tio, né? Que o tio não queria sob nenhuma hipótese que viesse para cá, aquilo era lugar para a gente vir morar, ele falava, né? E daí o pai falava que podia andar de bicicleta, assim, longe na rua e jogar bola, que as ruas eram largas, porque não tinha morro, não tinha pedra, e eu não conseguia imaginar como é que seria, né? Daí chegamos, daí desse primeiro dia eu gostei. Eu também, era outro, gostei. porque bem ao contrário que quando a gente saiu de Iporã e veio para Tunápolis, né? Sim. Quando eu desembarquei do caminhão lá, porque a gente veio em cima do caminhão de mudança, não é que nem hoje, né? Aí eu vi aquela terra, assim, aquela casa, aquela situação lá, eu não gostei daquilo lá, era muito morro, muita pedra, muito tudo, não era legal. E bem ao contrário aqui, apesar de ser no meio do mato, que a gente não tinha nenhuma casa para ficar, mas desde que eu desci, vendo assim aquela imensidão de terra plana, né, já gostei e ficamos por aí. Então, da família, só o pai conhecia a região antes? E o Cláudio, meu irmão, que ele é o meu irmão mais velho, dos guri, né? Ele veio, depois ele ficou aqui, já acho que uns 3 meses antes. Não, depois que o pai comprou a terra, ele veio e já ficou ali, né? Ele veio e ficou já para derrubar um pouco de mato, porque era puro mato, não tinha nada aberto da terra que ele comprou. Daí o Cláudio, com o outro peão, com o serrote, foi-se, né? Eles derrubaram um pouco de mato e limparam o espaço lá onde foi feito o galpão depois. E seu pai e a família sabia mudar. A terra tinha documentação legal, era escriturada, a que foi comprada? Deu um pouco de transtorno, sim, mas era para ser uma terra legal. O vendedor era de Santa Helena, se não me falha a memória, um tal de Paminondas, não sei das quantas. Não lembro mais, nome bem estranho, por isso que eu não esqueci.
E aí, quando foi para registrar essa escritura, deu vários problemas. Nós fomos várias vezes para Santa Helena. Então, a sorte é que tinha um primo nosso morando lá, por parte da minha mãe, e ele um pouco ajudava e hospedava a gente lá. Mas foi ido várias vezes lá, mas a terra já, assim, depois a gente conseguiu escriturar, tudo legal. Deu sócios. Quantas vezes a gente foi para Santa Helena? Eu sei que teve foi que levar para Foz para ver se que estava era certo no registro. Que o registro era só lá daí, É. né? Quando finalmente deu certo, daí teve que ir para Foz. Então, o teu pai comprou já ciente que a terra era legalizada. Era legalizada, legalizada. mas mesmo assim deu um tanto de incômodo depois. Mas conseguimos tudo, ajeitar tudo certinho. É. Qual foi o meio de transporte utilizado para a viagem, para a mudança? Olha, nós usamos um caminhão, Caminhão. Mercedes, acho que era. Eu acho que era assim. Uhum. Não lembro a cor. Também Mas, então, a gente carregou tudo em cima daquele caminhão. Parece não dá para acreditar, né, Nilson? Deus me livre. E nós tínhamos, então, toda a mudança. Tinha gado, porco, peru, galinha, peixe, ovelha. E tudo, e um tanto de salame, carne em lata, e tudo para ter comida para alguns meses, até produzir um bicho aqui para poder carnear. E ainda mais tudo nós em cima e os 2 vizinhos também. A mãe e o Jairo. E o pai ficava na cabine junto com o motorista. É. E nós ficávamos em cima, a mãe tinha feito não sei com o que, né? Com uns colchão. Ajeitados os móveis, uns colchão ali, a gente sentava ali em cima e ficava o dia inteiro viajando ali, meio coberto, aquele para nós ficar Era um pouquinho frio, para né? baixo ali. Frio, né? Era no frio, bem no inverno, né? Quanto tempo durou a viagem? Ai, nós saímos quarta de lá e chegamos aqui domingo de madrugada. É que daí tinha chovido muito e a terra a estrada era tudo estrada praticamente de chão, né? E daí tinha comboios de mudanças e outros caminhões e carros. Aí quando vinha no atoleiro, daí todo mundo ajudava a puxar todo mundo com corda. E de vez em quando achava alguém com trator, né? Mas às vezes puxava a muque mesmo. E aí quando chegamos em Capanema, aí o pessoal que informou que o rio estava muito cheio e a balsa não estava dando travessia, não. É, porque estava muito alto o rio, né? Então, aí, como a gente acho que tem um santo protetor muito forte, e um agricultor vendo aquela situação lá perto de Capanema, ele pediu se não queria ficar no porão da casa dele. E ele tinha pasto lá cercado e para descarregar os bichos e poder viver lá. E daí ele tinha uma chapa de fogão lá para a mãe cozinhar uma comida, e nós ficamos lá daí, até o rio baixar um pouquinho. Daí no sábado, nós saímos de lá, ficamos 2 noites, acho que lá no galpão. 2 noites. No porão daquele senhor lá. E aí viemos, aí o rio deu passe, né, a balsa conseguiu passar, daí viemos pela estrada do Colono, então aberta na época, e chegamos, acho que era bem de madrugada já, nem lembro. Já era de madrugada quando chegamos aqui. Frio. Daí vieram para São Miguel, de São Miguel direto para cá, como é que foi? O caminho que fizeram? O trajeto, eu não lembro. Não lembro, se mas passamos por São Miguel, ou direto a Medianeira, ali para o Portão do Cuí. Não sei dizer, não sei. Noite, né? Era noite. Era de noite já, nós chegamos bem de madrugadão. Mesmo assim que fosse de dia, eu não ia lembrar hoje por onde era, né? Não sei, não faço ideia. Esse nome que citaram antes era a pessoa que era dona da terra, que o pai comprou? Que tinha vendido para o pai, sim. Era. Mas eu não lembro o sobrenome dele. Não sei se vocês vão lembrar como é que foi feita essa transação. O pai vendeu a terra lá em Santa Catarina e daí... Isso, um vizinho lá comprou a terra, porque o pai pôs à venda, né? Uhum. E porque ele daí estava meio desanimado lá, também porque a terra não produzia muita coisa. E o trabalho era difícil, aí o vizinho pagou e com esse dinheiro ele comprou a terra daqui, ele pagou tudo, ele nem ficou devendo acho que nada da terra, né? Não. Porque na época a terra aqui era mais barata também. Era bem mais barata que lá. Por acaso, vocês já escreveram a primeira residência de vocês, né? Essa casa que não era na propriedade. Para construir a casa nova, levou muito tempo? Para fazer a casa na propriedade? Na verdade, eu acho que não demorou tanto tempo, né? Eu lembro que eu ainda ia na aula lá.
meio ano. Porque a Nilza E só não- foi e- meio ano. Só meio ano que eu fui na aula ali. E eu sei que depois de uns meses, uns 3, 4 meses, eu sei que nós já vinha lá da escolinha até lá no sítio, a pé, eu e a Ilse, e o Jairo. Então não demorou nem meio Acho ano. Não, nem meio ano, acho. Porque o Cláudio já estava aqui. Então, o que foi feito aqui? Derrubava as árvores e daí você fazia não sei que comprimento, assim, né? Os pedaços de madeira, daí rachava para fazer tabuinha para cobrir. E daí Tinha serraria para E levar. serraria tinha, daí as outras madeiras quadradas, acho que, eu não sei se o Cláudio já tinha mandado fazer antes nos vinhos ou não. Eu acho que sim. E daí só foi construído aquilo de chão batido, e onde era a sala, que era para ser depois, né? E os quartos, aí tinha a estrutura, né? A base para pôr o soalho de madeira, só que só tinha uma outra tábua para chegar até na cama de cada um, né? Não era o soalho parede. Tem que cuidar para não cair de noite. Não tinha tábua de chega ainda para fazer mas todo daí o soalho. moramos lá, e daí aos pouquinhos foi fazendo o soalho. E onde que ficava a serraria? Era próxima? A serraria? Eu tinha uma em Santa Inês. Acho que era Santa Inês. Era Santa Inês, acho. Como é que a propriedade era servida com água? Tinha perto, acho que dava nem uns 200, 300 metros para baixo, tinha um córregozinho, né? Ele era bem servido, era muito bom ali. Daí ali foi cercado para pasto, né? Que daí o gado era tipo uma várzea, né? Que era um pedaço de terra vermelha, daí tinha a várzea e daí seguia vermelha de novo. Era assim lá. Lembra o nome do córrego? Eles falavam Rio Itaú, acho. Não lembro, não tenho bem certeza. Eu também não sei. Não. E para usar, para o uso, tomar água era tirada desse córrego ou tinha poço? Não, o pai tinha feito uma... Já tinha feito poço, eu acho. Não, uma sanga primeiro. Lembra que nós descia lá e tinha cavado, tinha uma vertente de água. Nós pegávamos água ali. E depois, futuramente, foi feito poço. E a questão de banheiro, de banho, como é que era essa organização? Era a privada, né? Cavava o buraco e fazia a casinha, né? Não sei como é que o povo aqui falava, né? E o banheiro era um emendadinho, assim, um puxadinho, né? Neuza na área, assim, no final da área, que tinha umas tabuinhas com frestra e aquele chuveiro com roldana, né? Que punha água da temperatura que queria e daí puxava para cima na roldana até a altura certa e daí tinha que fazer rápido para a água não acabar antes de terminar o banho. Era mais ou menos assim, né? E o banheiro sempre foi fora, né? Todo mundo tinha assim, né? Cavava o buraco e quando o buraco enchia, fazia outro. Nosso município tem bastante relatos de conflito de terras. Ali na região de Lindamar, chegaram a presenciar ou ouvir algum fato nesse sentido? Que eu lembre, não. A única que eu vi, às vezes, falar que tinha algum rolo, talvez catera, era o Joel Figueiredo, né? O Joel Figueiredo. Parece que ali tinha que ele teria meio que grilado essa terra, mas eu não sei se isso foi verdade ou não, que eles tinham bastante terra ali. Mas o que aconteceu quando nós viemos, logo na sequência, já se começou a falar da Itaipu, que aquilo lá, que todo mundo ia perder aquela terra porque ia construir essa empresa. De conflito, assim, de terra em si, eu não lembro. Eu não recordo. Então, a família era agricultora lá na cidade de origem e aqui em Lindamar também. Sim. Após se instalar na terra, o que plantaram nos primeiros tempos? Na Baixada, arroz, né? Arroz, feijão, milho, soja. De comer, né? E depois fumo, né? Fumo. Depois primeiro tempo tinha um pedaço de hortelã. Meu pai tinha arrendado uma terra porque abria a terra e plantava hortelã no início. Que tinha o nosso vizinho do lado, eles tinham alambique, né? Bem do ladinho no sítio dele, né? E era na época da hortelã ainda. Então, arroz, milho, feijão era para o consumo? Para o consumo. E daí para o comércio era o fumo? Fumo, hortelã no início, depois já... Depois soja, um pouco de soja. Milho também, às vezes depois já tinha para venda também, né? E também sempre tinha bastante gado, porco, frango, que também vendia, né? Na criação também
Tinha para o consumo e Mais para para o venda. consumo, né? É. Mais para o consumo. Eu vendia quando sobrava, né? Porque era... Mas era para o consumo mesmo. A árvore frutífera, na propriedade tinha alguma espécie nativa? Eu lembro só da cara de laranja pipu, né? Tinha laranja pipu, tinha cabiroba, lembra que nós ia no mato cabiroba, procurar? pitanga Pitanga, e cereja, eu acho. cereja, acho que também tinha. Mas era... naquela época também não preservava muito, né? Queria abrir a Não. roça, tirava, né? Tudo, né? Era outra realidade, né? Já comentaram que a família plantava hortelã. Essa hortelã foi uma planta que dava bastante lucro, fácil de trabalhar, difícil? Como é que era isso? Por um período curto, eu creio que sim. Que o pessoal que plantava, que nós tínhamos só um pedacinho, não era... É que nós nem conhecíamos hortelã, Nossa. nós chegamos a conhecer É, aqui. Era Então, mais para nós, tudo era novidade, né? Era mais o vizinho do lado que tinha trazido uma leva de trabalhadores lá do Nordeste. E aí eles que acho que conheciam mais e já cultivavam, daí o pai inventou de plantar um pouco também. Mas esse vizinho que tinha lá, eles viviam muito bem, acho que dava bastante dinheiro, né? Só que depois ele se acidentou na Alambique, explodiu uma caldeira, né? É, E ele se queimou acabou e falecendo, acabou né? falecendo em função disso daí, né? Já citaram também que no início a propriedade era mato, né? Era só mato. Como é que foi feito a limpeza no início desse terreno, desse mato? Primeiro roçava, né? Acho que era o trâmite mais assim, roçava as coisas pequenas e o restante derrubava com serrote. Cortava com serrote com machado e queimava. E quem fazia esse trabalho? O Cláudio, meu irmão que ficou aqui, já tinha aberto um tanto. E depois ele, a Íria, a Lúcia, eu também ajudei. Todo mundo. Todo mundo. Com muito medo, mas ia. Mas era boa na serrote, né? No serrote, no machado. Eu tenho até hoje. A gente trabalhava que nem homem, não tinha diferença. Não tinha. E o que era feito com a madeira que tinha na propriedade? O pai às vezes vendia alguma coisa para as construções lá, porque ele construiu bastante coisa. Era chiqueiro, estrebaria, galpão de fumo, a casa. Depois ele fez uma outra casinha lá. E tudo coberto com tabuinha, né? Tudo tirado ali. E às vezes deixavam umas toras lá no mato para quando precisasse, né? Assim, numa... como é que chama? Empilhado assim. Tem um nome específico que eu não lembro agora, né? Para quando precisasse ou alguém quisesse comprar. Vendia também alguma, mas não muito. Tinha algum vestígio assim de que há um tempo mais remoto tinha sido feita alguma exploração de madeira? Ixi, se tinha, acho que nós nem Eu reparávamos acho que nisso. não, nunca. Acho que a gente não reparou. Se teve, nós não reparamos. Eu nunca reparei nisso, não poderia dizer. Não. Depois do processo inicial, nos anos 70, teve a entrada da mecanização, né? Sim, Da Vestol. sim, A família também recorreu a sim. Vestol? Daí tinha até o cara do trator que veio um para lá, ele era amigo da gente, né? É o Juvencio. O Juvencio, né? Eu não Ele, lembro a o nome Leonita sobre era a esposa dele, só que não. E eles fizeram amizade conosco. E até quando eu vim, depois saí de Linamar, vim para Itavó e parei na casa deles um tempo. Eles moravam aqui no Itavó. Então, ele, sim, foi destocar tudo. A família recorreu a financiamento para isso? Meu Deus, isso eu não lembro. Eu acho, não sei. Não me lembro, acho que não. Acho que não, porque daí teria que sempre demandar um dia inteiro para ir para Foz, voltar em banco, essas coisas. Acho que ele foi pagando para o Juvencio como conseguia, porque ele era amigo da gente, né? Eu acho, eu não lembro de financiamento para esse negócio, não, porque porque ficou um tanto de pasto, que ali não foi destocado na várzea, né? Porque ali não tinha árvore, assim, era só coisa pequena. E daí ainda ficou um pedaço de mato bem no fundo lá, né? Ficou. Então não era assim uma quantidade grande de terra que destocou, mas o que tinha lá daí destocou. Menos um pedaço de mato e a várzea que ficou para pasto e plantava um pouco de arroz. E para plantar o arroz que precisava. Na época, souberam da existência de indígenas, alguma população indígena? Eu nunca soube. Também não. E trabalhadores paraguaios? Acho que não. Não, únicos que eu sei que era trabalhador que veio de fora são o pessoal do Nordeste, que eles chamavam nortista na época.
Onde, se eles vieram direto do Nordeste para cá, aqueles que o Valmor trouxe, um outro depois que na outra terra, não sei, assim, de paraguaio, indígena, nunca. Como é que era organizado o dia a dia de trabalho da família, assim, a rotina? Pai, mãe, irmãos, irmãs? A gente levantava cedo, tratava os bichos que tinha, né? Tirar leite, tratar tirava porco, leite, frango, tudo que tinha, daí tomava café café. e daí ia para a roça. Daí voltava de meio-dia, tratava os bichos que precisava tratar de meio-dia, almoçava, ficava um pouco por ali e daí ia para a roça. Daí voltava de tardinha, fazia o mesmo esquema. Daí tratava tudo. Tomava banho e ia para dentro de casa. Tomava chimarrão, E as jantava. atividades domésticas? Geralmente a mãe ficava para cozinhar, mas às vezes quando ela era mais nova ela ia junto na roça também ainda, né? Cozinhava e lavar roupa também. A gente lavava meio na hora do meio-dia, às vezes ficava alguém meio-dia em casa para fazer e ia revisando. Não tinha assim alguém responsável só pelo serviço da casa. E também limpava quando dava tempo, né? Não é que nem hoje. Como é que era a participação da mãe, da mulher, nas decisões e nos negócios da família? Meu Deus, eu acho que era meio tudo junto ali, né? Não sei, acho que o pai não. Mas entre eles dois conversavam e faziam esse negócio. A gente só fazia o que era mandado, na verdade, né? A gente não tinha muito. Como é que é? Antigo falava que criança era para ser vista e não ouvida. Não, mas a gente realmente não opinava muito. O pai dava as ordens, agora se ele e a mãe meio que conversavam antes ou não muito, se era mais unilateral dele, eu não sei, assim, porque a gente nem prestava atenção nisso, né? Não. Como é que a família se organizou com a alimentação nos primeiros tempos? Então, é isso que eu falei, daí nós trouxemos junto já gado, porco, peixe, galinha, peru e ovelha. Feijão, arroz, carne na lata, salame, tudo para... Aí, quando terminou que tínhamos trazido de lá, daí já tinha colhido aqui. E já tinha outra para carnear aqui, né? Plantava e do lado já tinha uma rocinha ali feita quando nós chegamos, né? E comia o que tinha, porque não tinha onde comprar, mesmo que não tivesse, não tinha onde comprar. Mas onde a família conseguia os alimentos, assim, que sal, café, açúcar? Tinha uma venda ali na salada. Venda. Sim, o Lindão tinha na esquina ali, no Lindamar, né? Ele tinha porque daí, como veio muito nortista para cá, aí o cara já meio que atrelava eles ao comércio de alguém ali, né, que vendia, então nós comprava ali essas coisas. Erva, sal, açúcar. Café. Mas assim, mas tudo que podia ter de lá era produzido lá. E daí só comia o que tinha. Quando não queria, não adiantava querer comer um pão de trigo, se não tinha trigo lá, daí não comia, né? Comia. Com Itacorá, tinha algum contato de irem precisar de algum serviço? Sim, mais para frente, sim. Mais para frente, nós ia no moinho levar coisa para... Não, em moinho nós ia em Santa Inês primeiro. E depois tinha em Cristo Rei. No Itacorá ia para usar telefone. Correio. Correio. O telefone mais próximo era Itacorá. E o correio também era Itacorá. Nós ia para lá, às vezes precisava telefonar. Eu lembro que o pai foi várias vezes para Itacorá. Ele ia de bicicleta. Ou com carona com o vizinho. Isso, daí para usar um telefone. Depois o pai comprou 3 bicicletas e ele ia eu, você e a Ilse, às vezes. Para Itacorá. Da propriedade para Itacorá, consegue lembrar quantos quilômetros dava isso? O pessoal falava em 12 quilômetros, né? Na época. Até a sede lá. Nós ia seguindo para Itacorá depois, né? Mas sempre... Ou ia de carro. Não, depois, quando estava feita a destoca também, né? Sim. Daí já tinha um tratorzinho também. Às vezes, um agrale, aqueles pequenos. Não, pequeno, não sei que é o modelo dele. Aí nós ia com esse também. Tentava nos paralamas, né? Daí a gente ia também. E com relação à conservação de alimentos,
perecíveis, não perecíveis, tinha algumas técnicas para... A carne fazia salame, né? E E aquela carne na de lata sol. e charque. Carne de sol, que charque e carne na lata de banha, né? Então, a mandioca só arrancava quando ia comer, batatinha, o pai sempre tinha que deixar meio no porão mais escurinho, né? Para durar mais tempo. Arroz e feijão, então, durava. E fruta a gente tirava do pé e comia depois que tinha. E verdura também, colhia, não conservava só assim. Colhia no dia que comia, né? É. Feijão cozinhava todo dia, mandioca também, que se queria era só no dia mesmo. E o lazer nesses primeiros tempos? O que você fazia? O lazer era o campo de futebol no domingo à tarde, que tinha um ali em Lindamar. Tinha um salão de baile E também. tinha um salão de baile que era do Raul Martins. Era particular, mas ele fazia ele fazia matinê e a gente sempre frequentava lá com luz de liquinha, gás, de lampião, mas ia igual. Isso foi logo no início, assim, que a gente chegou, esse salão lá já tinha e o campo também. E tinha, quando fazia uma casa nova, o pessoal inaugurava com baile. Então a gente ia muito nesse lugar assim. Tinha santa. E caçadas? Alguém da família chegou a praticar? Caça? Sim, direto. Sim. O pai e o Cláudio, direto. Tinha cachorro treinado para isso, né? E tinha os cachorros e caçava direto. Assim, quando percebia que tinha caça, já arrumava os cachorros e tal. E dessa caça também era utilizada na alimentação? Sim, era para comer, paca, viado. Pescaria? Pescaria não tinha rio perto, né? Só tinha aquele riachinho ali, mas aquele não outra coisa, era um córrego só, né? Vocês comentaram já sobre o time de futebol. Esse time jogava com outras comunidades? Ou era só ali brincadeira entre as pessoas da comunidade? Isso eu nem sei, nós só ia lá para encontrar o povo. Não, Maria, primeiro eu não lembro. Lembro que uma vez fizeram um jogo de casado contra solteiro. Lembra que nós fazíamos? E depois nós íamos, tinha tipo um campeonato, eu não sei se era amistoso, que nós enchíamos os caminhões dali, então ia para todas as comunidades, junto no jogo. E a torcida ia junto? Ia junto, tudo em cima do caminhão. Tudo em cima do caminhão, comendo poeira. E as mulheres, tinha assim, alguma coisa mais específica para elas? Ou... Além das as solteiras jovens iam para Sim, elas iam para futebol. Mas quando tinha o jogo lá na Lindamar mesmo, as mulheres acompanhavam. Era o evento, ia todo mundo. Ia todo mundo. A mãe não, né? A mãe ficava mais em casa tomando chimarrão com as vizinhas, né? Assim, não tinha nada assim muito específico, porque nem hoje tem clube de mães, essas coisas, não tinha nada disso daí, não. Na época não tinha. E as crianças, qual eram as brincadeiras preferidas? Meu Deus, brincar no córrego, brincar no rio, andar de bicicleta, jogar bola, no meio da rua, porque as ruas eram estrada, né? Não tinha muito movimento. Tudo que pode imaginar, brincar no meio. Depois tinha bola de no meio da mandioca. Esconder, né? Tudo que pode. Qual era a religião da família? Era a igreja católica. Quando chegaram em Lindamar, já tinha igreja? Não, eu rezava todo domingo e terça na escolinha, na época de antes do lago, né? Na escola já tinha? A escola já tinha, que, né, aquela casinha que foi alugada lá era do ladinho da escola, basicamente, né? E daí rezava terço lá todos os domingos e lá volta e meia tinha uma missa, mas eu não lembro assim de quanto em quanto tempo. Talvez um mês ou cada 2 meses. Acho que era uma missa. Não, mas era e também não tinha outra igrejinha lá na época nenhuma, só tinha aquela. Só tinha a católica. Lembra da construção da igreja? Sim, depois foi construída uma igreja lá. Não sei se tu tem foto dela ou não. Olha, eu tenho que procurar. Eu estava olhando até umas fotos. Eu sei que tinha uma foto. E que ela ficou ao lado da igreja, jogando vôlei uma vez. Aí aparecia a igreja, mas não sei se eu tenho essa Mas foto ainda foi quando a gente morava lá ainda. É. Foi construída uma igreja lá. E a escola?
a escola ficou do jeito que ela estava lá. Era uma sala. É multisseriada naquela época. Era uma sala, aí tinha 3 períodos, era das 7h30 às 11, das 11 às 2h30 e das 2h30 às 6. Aí tinha a sala, uma areazinha na frente, aí depois a sala era a cozinha, né? E depois uma privada lá fora também. E era só o que tinha. E daí só tinha professora, não tinha merendeira. As alunas maiores, ela convidava cada dia 2 que tinha que fazer o lanche. Eu fiz muito lanche lá na escolinha. Fazer bolinho, uma sopa, alguma coisa. E já vinha produto do governo? Já. Eu creio que vinha de São Miguel, né? Porque volta e meia aparecia uma inspetoria de São Miguel lá. Você lembra o nome dela, uma professora que trabalhava na época? Meu Deus, a Terezinha. Terezinha Steiger. Depois a Ira, minha irmã, trabalhou. Logo em seguida, quando nós chegamos, né, Nilson? Sim. Depois a Tereza, minha irmã, também. Depois eu. Daí tinha a Luedes. Tu lembra o sobrenome da Luedes? Não lembro. Tinha a Luedes. E eu acho que era isso até nós ir embora de lá, né? Maria, você foi professora também. Sim. Na época, para começar a ser professora, né, sim. Fazia um teste? Sim. Como é que funcionava isso? Tinha teste seletivo. Hoje nós chamamos de teste seletivo. Na época diziam que ia ter uma prova lá, só podia dar aula quem passasse. Aí eu fui lá fazer e daí eu fui bem na prova, tirei nota boa. E daí eu peguei a escola lá, eu e a Tereza, minha irmã, depois eu e a Luedes, né? Daí eu saí de lá. Você continuou, né, muito tempo depois? Daí eu continuei, né? Mas na época, só para frisar, eu tinha 16 anos, né? Eu tinha feito só o primário lá em Tonápolis, eu tinha terminado, na época tinha até a 5ª série, hoje voltou a mesma coisa, mesma nomenclatura, né? E aí a gente nem pensava em magistério, isso é uma coisa para bem depois, né? A Ira, minha irmã, entrou antes, ela já tinha mais idade um pouquinho, aí logo que nós chegamos lá, acho que foi em junho, né, Nilson? Foi. Daí deu as férias de julho, e daí quando ia retornar a aula em agosto, aquele Pernambuco, aquele senhor lá, ele já veio lá em casa e falou que ele passou ali na frente, viu que tinha muita moça e queria ver se uma não podia ser professora. Ele estava em falta de professor. Estava em falta de professora na escolinha. E ele era o presidente da escola. Da PM, né, da escola lá. Aí a gente ficou se olhando uma para outra assim, porque nós tínhamos saído lá do sítio, né, nunca tinha estudado. Daí como que vai ser professor? Daí, por fim, ele explicou que aqui não tinha professor formado e se sabia ler e escrever bem, daí tinha um teste lá, e daí a Ira foi lá fazer o teste. Foi a Ira que entrou primeiro na escola. Quando a família veio morar para Lindamar, possuía rádio? Rádio tinha. Eu acho que sim, nós já tínhamos lá em Tunas um radinho. Sim, tinha. Lembro que emissoras que eu via? O pai gostava muito da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Escutava. E televisão? Não, televisão foi muito depois, não tinha luz, não tinha nada. Eu já era adulta quando tinha televisão. Eu já era casada quando tinha a primeira televisão. Não tinha. Não tinha. Como é que era a relação com a vizinhança? Eu acho que era muito boa, né? Sim, a gente trabalhava de boia fria para eles quando precisava, eles trabalhavam para a gente. Né, salvo, eu não lembro de ter tido encrenca. Não, depois sim, umas encrencas porque ele levava amor lá do Alambique, não sei, troco de quê. Eu acho que era por causa da divisa, Maria. Eu não me lembro, mas acho que era. Mas assim, no geral, todo mundo se visitava, conversava. Ia de noite, passear na casa de um, de outro, ficava no claro da lua contando piada, chupando melancia, na época de melancia. Sim, era bem legal, assim, era bem a vizinhança tinha era bem... Era hábito também na região fazer os mutirão, o cocheirão, o pessoal lá, a família participava dessas... Não tinha muito mais isso aí, né? Nós só assim, ó, quando o que mais eram os Alosto e o Brum, né? Que eles plantavam mais, eles já estavam antes, ali já tinha mais mato derrubado. Daí nós trabalhávamos de boia fria para eles, uma semana, 2, não recordo agora direito, né? Na época quando eles precisavam. Fora isso, não. Daí um outro que precisava e o pai de vez em quando pegava um peão também na época da colheita. Mas daí eles pediam pra gente ir no serviço, não deu muita liga, né, Nilson? Não. A gente trabalhava melhor que os homens. Uns rapazes lá, uns homens que, olha, falavam, perdia pra gente. Mas era mais nós mesmos, nós não fazia mais parte desse negócio de mutirão, puxeirão, não tinha muito esse costume, não. Eu acho que isso não é costume muito do povo do Sul. Acho que não. Não.
Vocês já comentaram sobre o moinho, sobre que tinha um armazém próximo lá também que vendia Uma venda, questões. algum produto. E quando precisava de coisas assim que não são tão comuns, utensílios de cozinha, panelas, roupas, calçado, aonde que a família recorria? Nós vinha aqui no Itaboá, Maria, porque naquela época do plantio de hortelão, já tinha umas lojas aqui. Daí a gente vinha aqui no Itaboá comprar essas coisas. Tinha do Cidolândia, tinha a Casa Sim, Aurora. nós atravessava a terra do pai ali, né, Nilza? E daí tinha uma estrada que vinha, então, meio picada ainda, né? Sim. Daí nós vinha até Itaboá a pé. Daí pegava as coisas ali. Passava aqui no meio da fazenda, que é do Altair. Hoje, Altair, né? Era do Zutoni naquela Nós época. passava ali, daí chegava aqui no Itaboá, ali já tinha bastante coisinha até, era bem sortido já, assim, pra época, né? Porque tinha muita gente aqui, né? Aí na época ali daí a gente comprava ali. E alguma outra coisa, eu creio que foi bem Itacorá também, né? Itacorá, que era um centro quando maior ia pra lá, também, né? né? Itacorá já era maior. E vendedores ambulantes, os famosos mascates, também passavam? Passava. A família comprava? Comprava algumas coisas, comprava. Comprava também, né? Mesmo. Que tipo de produto que eles vendem? Assim, mais comum que eles vendiam? Tecido, eu lembro de tecido. Tecido. Eles vendiam bastante. Acho que mais que a mãe comprava era tecido mesmo, porque era difícil achar, porque a mãe costurava a nossa roupa, né? Então a gente não comprava muita roupa pronta. Assim, outras coisas aradas. Eu penso que nós ficamos, assim, pelo que eu lembro, um bom tempo sem comprar nada dessas coisas. Quando nós íamos que nem de coisa de cozinha, assim, do dia. Não foi comprado nada por um longo período de tempo. Né? E depois já tinha por ali. Comprava. Eu lembro de tecido. Outras coisas eu não lembro, assim, de ter muito comprado dos vendedores ambulantes aí. Quando vocês chegaram nas estradas, já tinha, assim, mais organizada, né? A questão de... Estrada? Algumas sim, que nem que eu falei, do Itaboá era meio que uma picada ali que nós ia só a pé, né? De Lindamar até aqui. Por aquele trajeto que nós vinha, mas tinha outra estrada por lá que era bem mais longe, Era né? bem mais longe. Não, a estrada era boa, era largona, nossa, uma estrada bonita, assim, tudo. Da propriedade até aqui no Itaboá, quanto distância que dá? Ali pelos fundos que nós vinha, acho que dava uns 8, 10 quilômetros, né? Será que dá tudo isso? Acho que dá, porque só atravessar a terra já eram 8. Ah, tá. Acho que uns 8 quilômetros por aí. Vinha a pé, vinha de bicicleta. Depois mais pra frente, nós vinha de bicicleta, né? Mas no início era pé. Depois o tratorzinho. Né? Depois do trator. E com relação à saúde, quando alguém ficava doente? Vixe, Maria. Acho que nem ficava. Fazia não tinha. Remédio caseiro mesmo. Eu não lembro. Eu sei que... Eu me lembro, Maria, que eu machuquei o meu pé, que até hoje está me incomodando. E a mãe fazia aquelas cachaças com estruz e colocava em cima. No trabalho eu machuquei, amassei o meu pé. Que eu lembro que foi no hospital, mas isso não sei se era em Lindamar ainda, quando o pai cortou o dedo. Era em Lindamar. Com uma serra circular, daí ele cortou o dedo, aí ele foi em Missal, no Celso Prado lá. Acho que o Celso era São Camilo lá. Daí ele foi lá no Celso Prado que atendeu. Fora isso, eu não lembro de nós ter usado o hospital. Acho que não. E tinha arrumador de osso aqui naquela época? O pessoal... Massagista, alguma coisa não, assim? Arrumador que fazia este tipóia, né? Fazia este tipóia. Eu acho que não. Eu não lembro de nós ter sofrido fratura. Só amassei o meu pé, depois ele também amassou, o que nós colocamos era que colocava em casa, né? Mas eu creio que tinha, né? Sempre tem, né? Tem as curandeiras também, mas como é o povo do Sul, não é ligado muito a isso aí, né, Nilza? Na verdade, eu nem sabia que tinha essas coisas até vir para o Paraná, porque era uma realidade totalmente diferente do que a gente vivia no meio da Alemoada lá do Sul. Sim. Era outra realidade, era outro mundo para nós, não tem nada a ver com o que a gente era acostumado lá. Mas a gente assim, existia um choque de cultura entre o povo sulista e o nortista, assim dizendo? Ou isso era muito velado? Eu acho que era até bastante velado. Nós, assim, como é que eu vou dizer? Como nós íamos muito embalada, né, Nilson? Assim, então... As branquelas que tinha lá eram quase só nós. Mas tinha apelido de Zalemoa. Zalemoa, então era Zalemoa. E tinha, assim, bastante menina que tinha até inveja da gente, né? Porque os rapazes, eles ficavam bastante
com quedinha pro lado da gente, né? Isso, não, é verdade, né, É Neuza? verdade. Sempre, e daí tinha bastantes meninas, bastante não, né, mas algumas assim, que então a gente não nos viam com bons olhos, assim, por causa que elas tinham um certo invejinho, um ciúminho, alguma coisa assim, né. Isso tinha também. E, assim, eu creio que, não sei se era sempre tão velado, eu posso contar que depois vocês veem se coloca. Daí, quando nós viemos para trabalhar aqui no Itavó, na escola, né, depois do lago, nós viemos para essa escola aqui, né. Sim. A Tereza, eu, a Ilse e a Nilza. Então eram 4, né? Aí tinha uma professora, aí eu ouvi ela, e eu já, né? E aí eu ouvi ela falando, porque daí distribuía aula por direito, não lembro o que eu utilizava, mas era por teste seletivo lá em São Miguel também. Pois E eu é. sei que daí eu ouvi uma das meninas falando assim, eu não sei por que esses alemães não voltam para a Alemanha. E daí eu falei, daí eu entrei, pus o pé para dentro da sala e falei, por que você não volta para a África? Então a gente também, esses embatezinhos tinha, né? Mas não era assim, vista tão com bons olhos assim. E também, por outro lado, a gente não sabia muito bem falar português, a gente tinha bastante sotaque, né? E também, às vezes, a gente via assim, algumas risadinhas, mas a gente nem ligava, porque aí a gente era bem visto igual pelos outros e a gente não dava muita bola para isso, mas não, a gente se entendia bem. No mais. Nós fugimos um pouquinho a questão da saúde, né? Sim. A questão mas desde o medicamento para a questão de dor de dente, que era muito frequente, um analgésico, antitérmico. Eu não sei, Nilza. Eu não sei se eu tinha naquela venda também. Eu não lembro de nós tomar medicamento. Eu nunca tomava medicamento. Dificilmente a gente tomava. Ah, não tomava? Não era o costume de ficar tomando medicamento. Eu não lembro de eu ter tomado algum medicamento. Ah, depois que eu Não, naquela época, lá de Lindamar. Não, Eu não tenho, acho Não que nós sei não se tomávamos tinha. medicamento assim comprado. era mais o A chá. gente sempre tinha bastante saúde, graças a Deus, né? Não tinha. Dentista. Tinha atendimento? Não, o dente se não vingava, apodrecia. Né? Mas era assim, né? Era. Tanto assim que hoje eu tenho meu implante, a Nilson também, era outra realidade, né? A sua mãe já não teve mais filhos aqui? Não. E como é que eram atendidas as mulheres que iam ter bebê, os partos? Saberiam dizer? Tinha parteira. Chegaram a Lembro. conhecer alguma parteira? Olha, eu não Tinha, Mas vinha o pessoal lá de Itacorá, acho que eu acho tinha. que era de Itacorá, a parteira. Eu não, porque como não era coisa que a gente tinha ainda em casa, né? Eu não lembro nem de ter conhecido. Não lembro. Mas era parteira. Era parteira. Mas eu não. Vocês lembram alguma coisa, a Maria, como professora, de alguma campanha para construção de privada, por causa, principalmente nas escolas, por causa de verminose? Meu Deus, essa escolinha de Lindamar acho que era tão retirada que a campanha nem vinha até ali. Eu acho que não. Eu não lembro de ter assistido nada sobre isso. E eu também só fiquei, daí aqueles 73 e 74 na escolinha Lindamar. Daí em 75, daí aconteceu, né, que não sei, alguém falou lá na comunidade, que essas alemoas, não sei o quê, não sabem nem falar, e daí querem... Aí o pai ficou bravo e mandou eu sair da escola. Daí eu fiquei em casa. Porque eu trabalhava meio-dia na escola e meio-dia na roça, com a incumbência de comprar roupa para mim e para Ilse e a Nilza, para vocês duas também, porque eu tinha salário e elas tinham que trabalhar o dia inteiro na roça. Aí, em 75, eu fiquei aquele meio ano em casa. Sim. Aí, na metade do ano para frente, eu fui já trabalhar em Santa Inês, só aquele metade do ano. E daí, depois, nós viemos aqui para o Itavó. Daí já era... E campanha de vacina? Tinha algum local, na comunidade, na escola, em alguma vila maior? Maria, eu nem sei se nós tomamos vacina naquela época. Eu acho que não. Não lembro de ter... Também não lembro. Tinha uma vez, não sei se incluía a vacina, quando tinha o pessoal do exército ali, fazia identidade, porque ele é serviço social ali. Lembra que tinha uma vez aqui no Itavó? Mas daí eu já parava no Juvencio na Leonita, eu já estava aqui no Itavó naquela época. Daí eu vim e depois no outro ano vocês vieram. Eu vim Sim, mas primeiro. eu me lembro que nós viemos ali. Uhum. O meu primeiro título acho que foi feito ali, né? Aí Mas bem tinha uma depois, ação né? social aí do exército, não sei como é que eles chamavam na época. Ali eu creio que tinha vacina também, porque tinha consulta, faziam identidade,
Documentação. documentação, que tinha muita gente sem documento, tinha o documento do militar também, do exército, né, dos guri, né, que tinha que servir o exército, tudo aquele negócio ali. Mas de vacina em Lindamar, olha, eu não lembro. Eu também não me lembro. Não lembro. A única vacina que eu me lembro, eu passava vacinando gado da fitose. Isso eu me lembro. E com relação à segurança pública? Tinha? Eu sei que o policiamento era Não acontecia? só Itacorá. Itacorá. Só Itacorá. Eu sei que deu uma encrenca num domingo de tarde no matinê lá, sim. né? Demorou para eles chamar os policiais de Itacorá para vir. É que tinha que alguém sair e lá avisar Chamar. o batalhão de lá, que tinha batalhão de Itacorá. Daí vinha os milicos de lá para Mas daí demorava muito, porque não tinha como avisar por telefone. Daí tinha que alguém ir de carro, avisar para eles. avisar para daí eles virem. Daí demorou, acho que bem mais que uma hora, eu acho, para eles sim. virem, né? Que eu lembro, a única vez que tinha policiamento era esse dia, né? Que deu a briga lá no matinê. Mas não tinha, assim, não lembro de policiais andar por lá. A propriedade da família foi atingida pela Itaipu, Sim, né? Sim. sim. Como é que a família, assim, nos primeiros tempos, quando começou a surgir a história de Itaipu, recebeu essa informação? Primeiro o povo não acreditava, né? Ficava Não. rindo, que não sei o que ia fazer. Aquelas promessinhas bobas, faço isso, faço aquilo. Isso aqui vier água, nunca que essa água vai vir ali, como é que eles vão saber calcular, né? E daí de volta e meia aparecia alguém assim, mas nem tão representando. Aí o pai já tinha... Daí quando foi, ficou um pedacinho fora, né? Nas duas pontas, eu acho. Ficou. Daí o pai vendeu. Aquela uma no outro lado de lá, que era muito pequenininha, eles indenizaram junto. Porque era pouca coisa que ia sobrar. E a outra parte ali sobrou uns 2 alqueiros, eu acho. Não Aí lembro. o pai vendeu depois. E o que a família recebeu pela indenização? Na época, achou justo, correto? Não lembro do pai ter reclamado muito. Eu acho que não. Acho que ele estava satisfeito. Ele comprou uma casa aqui no Itavó e umas terrinhas, né? Umas comprou. Não era mais a mesma coisa como Lindamar, que era tudo junto, né? Daí ele comprou umas arinhas aqui, outra ali, e a casa ali, que depois eles moravam ali, né? Sim. Na Eu não lembro de reclamar. Foram organizados alguns movimentos em protesto a Itaipu para brigar por melhores condições de pagamento. A família chegou a participar de algum desses? Não. Eu acho que não, porque o pai... O pai não era desse tipo Não. de coisa. Aí depois logo o pai pegou e comprou as outras propriedades, né? Então, não tinha que se queixar. Eu acho que o pai foi indenizado meio logo, porque eu não lembro dessas encrencas, assim, ele nunca foi atrás disso daí. Você lembra que ano que ele foi indenizado? Eu não recordo, assim, de cabeça. Deve ser ele lá por 77, 78, eu acho. Não me lembro de... Ou antes. Porque eu trabalhei em 75 em Santa Inês. Que ano tu começou a dar aula aqui no Itavó? Eu só tenho 78, 79 um pouco. Depois, Depois a Nilza parou. mas daí já tinha sido indenizado, Maria. Sim, porque o pai, nós ficamos morando aí no tempo lá, né? É. Eu acho que foi por ali, mas eu também não tenho lembrança exata, assim, disso daí. E com o passar do tempo, daí começou o movimento de emancipação de Aparecidinha. Sim. Como é que foi visto esse movimento no início e o que os líderes argumentavam para criar um novo município? Bom, nessa época eu já tinha ficado em Missal 3 anos, a Nilza sempre ficou aqui, já tinha ido um ano para São Miguel, um ano para São Miguel não, primeiro 3 para Missal, depois não. Mas eu particularmente achei vantagem, porque também. eu fui diretor de escola na época por São Miguel, quando era Carlos Gomes junto lá. E eu pensei, a gente era muito mal atendido. Eu sei que um dia não tinha onde tirar dinheiro para comprar material de limpeza, vassoura, pano de chão e coisa para a escola. E eu fui de colonial lá para São Miguel, na então inspetoria pedir. E eu vim de volta no ônibus com um balde preto, aqueles balde bem xixilento,
uns panos de prato e uma caixa de omo e uma vassoura. Foi esse o material que ela me deu para cuidar da escola. Então eu penso que era muito mal atendido e eu desde o começo gostei da ideia. Eu pensei que teria... Maria, tem outra questão. Aqui no Itavó, o povo está meio esquecido por causa de saúde. Tinha um posto de saúde ali, que vinha uma vez um médico, meio-dia. E quando chovia, e muitas vezes nem aparecia. É porque a estrada não dava condições para vir, Não dava. né? E daí, quando a gente precisava, naquela época, depois eu já tinha meus filhos, todos, eu tinha ido para Missal. O meu recurso mais perto era lá. Então, a gente achou por bem que Itaipolândia fosse município. Porque era muito deixado de lado essa região aqui, penso eu, na minha opinião, né? Nessa questão da saúde, questão de estrada, tudo. E eu, assim, pensando na escola, né? Pensei, meu Deus, como é que eu vou manter uma escola com um balde, uma caixa de omo e uns panos e uma vassoura? Né? E daí a gente tinha que tudo comprar com a PM, né, na época. E aí não podia cobrar nada das crianças, porque a escola é pública, que eu acho correto. Então, todo esse impasse, né? Eu achei isso interessante. E mesmo porque, pelo que a gente percebia, pelo que pouco que entendia, o município tinha condições de subsistir mais por causa da Itaipu, né? Por causa dos royalties. Então, eu creio que, desde o começo, pensei que poderia dar certo. Então, as questões que eu tinha, assim, questões não, um roteiro, né? E é esse, mas se vocês de repente tiverem mais algum fato, que vocês consideram relevante para compartilhar, socializar com as futuras gerações. Fala, Nilson. A história, a gente tem muita, né? De cobra, de lidar com boi, com carroça, até conseguir fazer uma coisa, de estar derrubando mato. Então, trabalhar na roça, né? Tudo era muque, era braçal, plantar tudo e colher tudo, né? Arar. Na época da safra a gente colhia, cortava a soja durante o dia e trilhava, empilhava e trilhava à noite. Chegava em casa, às vezes passada meia-noite, e daí no outro dia cedo. Então era bem sofrido, mas enfim, eu sempre gostei daqui e tanto assim que estou aí ainda, e dificilmente eu saio.